Dizer adeus é uma das coisas mais tristes do mundo, principalmente quando alguém querido morre, ainda mais quando esse alguém é um querido animal de estimação. Dos cães mais leais do mundo a um cavalo que vem dizer adeus a seu melhor amigo, nesse episódio você verá as despedidas mais tristes e comoventes entre animais de estimação e seus donos. Vamos nessa. Dida. Esse minúsculo chihuahua passou toda a vida com a sua dona. Quando a mulher faleceu, o cão ficou confuso e simplesmente não sabia como continuar. Teresa, a filha da falecida, costuma visitar o túmulo de sua mãe. Para Dida, são horas felizes em que pode voltar a passar algum tempo com sua querida amiga. O cachorro, sem dúvida, encontra a mesma lápide e fica perto dela por um longo tempo. A antiga dona morreu no hospital de um ataque cardíaco, mas mesmo dentro das paredes do hospital, o cãozinho leal ficou ao seu lado. Agora o amado cão só pode visitar seu túmulo, mas muitas vezes recusa a sair. Apesar da neve e do frio, Dida está disposto a sentar-se perto da lápide por horas. Essa é uma grande prova da verdadeira amizade entre cães e humanos. Molly. Uma das coisas mais tristes do mundo é perder um ente querido e não poder dizer adeus. Esse doce cachorro chamado Molly teve essa chance. A equipe do hospital foi autorizada a levar o cachorro para o quarto onde seu amado dono estava morrendo. Ryan Jensen foi internado no hospital com hemorragia cerebral e os médicos lutavam por sua vida, mas não havia nada que pudessem fazer. Molly não entendia o que estava acontecendo e a família de Ryan já havia sido informada de que seu amado filho nunca se recuperaria. Depois de uma curta negociação com os médicos, Molly foi autorizada a entrar na sala. Esse é um vídeo difícil. Toda a família se reuniu ao redor da cama para dizer adeus a Ryan, enquanto Molly está desesperada para alcançá-lo, como se estivesse tentando acordá-lo. De acordo com os pais de Jensen, eles eram os melhores amigos há anos. É triste ver a história dessas grandes amizades chegar ao fim. O adeus à girafa. As girafas não são como os animais de estimação que estamos acostumados. Apesar de seu temperamento relativamente calmo, ainda é um animal selvagem que não está acostumado a interagir ativamente com humanos. No entanto, mesmo os animais selvagens podem compreender a dor e ter compaixão quando vêm doenças. Uma cena comovente ocorreu no zoológico de Rotterdam, na Holanda, quando um funcionário com uma doença terminal que havia trabalhado lá por 25 anos foi trazido ao local de trabalho para que pudesse se despedir de seus colegas. Seu trabalho era limpar as gaiolas, e com o passar dos anos ele se tornou amigo de todos os animais do parque. O pedido foi atendido por uma organização de caridade que atende os últimos desejos dos convalescentes. O homem teve que ser carregado em sua cama de hospital porque não só ele não conseguia mais andar, mas mal conseguia se mover. Mário sabia que o fim estava próximo, por isso pediu para ser levado ao recinto das girafas para se despedir de seus amados animais. Um dos primeiros a se despedir de Mário, que estava com câncer terminal, foi a girafa mais velha do zoológico. Quando a cama foi aproximada, o animal aproximou-se de Mário e beijou-o, pressionando o focinho em seu rosto. O momento da despedida foi tão comovente que muitos dos presentes choraram. Mário mal se mexia e falava com grande dificuldade, mas as palavras eram supérfluas, o seu rosto dizia tudo. Sully. Em 2018, o ex-presidente americano George H.W. Bush faleceu. Muitas pessoas compareceram à cerimônia de despedida. Havia diplomatas, veteranos e militares. Mas a criatura mais triste na sala era Sully, o cachorro do ex-presidente. O animal estava surpreendentemente calmo. O cachorro pareceu entender alguma coisa, então ficou imóvel durante a maior parte da cerimônia, olhando para o caixão coberto pela bandeira. Muitos daqueles que não conheciam o ex-presidente ficaram surpresos com a presença do labrador. Mas seus entes queridos sabiam que Bush e Sully eram mais do que apenas um dono e um animal. O ex-presidente sofria do mal de Parkinson e Sully frequentemente ajudava ele, literalmente. Entregava coisas, o apoiava e até mesmo pedia ajuda se percebesse que sua força não era suficiente. É difícil superestimar a alegria que o amado cão deu a George H.W. Bush. Não pense que apenas cães e girafas são capazes de sincera compaixão e lealdade. Nesse episódio você verá outros animais que ficaram tristes por se despedir de seus donos e ficaram literalmente deprimidos quando seus donos faleceram. Fique ligado para ver despedidas ainda mais emocionantes entre animais de estimação e seus donos, que não o deixarão indiferente. Hawkeye. Um cão chamado Hawkeye era o cão de serviço de um fuzileiro naval chamado John Wilson. Quando John morreu tragicamente no Iraque, seu corpo foi transportado para sua terra natal para dar a ele um enterro adequado. O cachorro também foi levado para o funeral. Muitas palavras foram ditas e muitas lágrimas foram derramadas. Mas a visão mais comovente foi quando Hawkeye se deitou ao pé do caixão de seu dono no início da cerimônia e não se moveu até o final dela.
Embora não possamos saber como o cachorro se sentiu naquele momento, basta olhar para ele para entender que ele estava profundamente triste pela perda de seu amigo. Agora, Hawkeye está morando com uma nova família, como John desejava em seu testamento. Em sua nova casa, com 3 labradores além dos donos, o cachorro parece feliz. Ele se lembra do primeiro dono? Quem sabe, mas os cães são criaturas muito mais complicadas do que pensamos. César. A morte do dono pode ser um grande trauma. O animal pode ficar confuso, triste e agressivo, mas aqueles ao seu redor serão incapazes de evitar e reparar a perda. O caso de um cachorro chamado César pode ser considerado especial. A morte de seu dono literalmente atordoou o animal. Quando Mehmet Ilan foi levado ao hospital para descobrir a causa de sua dor, César se recusou a comer. Quando ficou claro que seu caso era irreversível, a família começou a planejar um funeral. Na procissão, o cão recebeu um lugar especial para se despedir de seu antigo dono. César ficou sentado e imóvel ao lado do caixão enquanto os discursos eram feitos. A família do falecido esperava que o cachorro se sentisse um pouco melhor depois do funeral, mas o animal estava sofrendo demais. César foi adotado por Ali, filho de Mehmet. O homem logo percebeu que o cachorro tinha o hábito de fugir de casa todos os dias e voltar apenas à noite. Até que um dia Ali decidiu seguir o fugitivo e ficou surpreso ao encontrá-lo fugindo para sentar-se no túmulo de seu falecido dono. Mesmo após a sua morte, o cachorro não havia abandonado seus hábitos e ainda assim decidiu passar um tempo perto de seu querido amigo. Simba. Os animais são seres muito sensíveis, mas isso não se aplica apenas a gatos, cães ou girafas. Por alguma razão, entre todos os pets, os papagaios têm mais dificuldade em experimentar a morte de seu dono. Essas aves frequentemente ficam deprimidas e param de fazer contato com o mundo ao seu redor. E em casos particularmente graves, os veterinários até têm que prescrever antidepressivos especiais para eles. Essa é a história de Simba, o papagaio cinza africano. Foi um milagre que esses momentos tocantes tenham sido captados pela câmera. Quando a dona, que viveu 25 anos ao lado de Simba, ficou gravemente doente, ele mudou-se com ela para o hospital e não deixou a idosa por um momento. Simba era muito falante antes da dona adoecer, mas quando as coisas pioraram, ele ficava em silêncio. Os especialistas acreditam que essa foi uma reação ao forte estresse que o animal estava sofrendo. Sereno. Wagner de Lima Figueiredo, de 34 anos, e seu cavalo Sereno eram quase inseparáveis. O vínculo só foi rompido quando Figueiredo morreu tragicamente em um acidente de carro. A família e os amigos do falecido organizaram um tradicional cortejo fúnebre, mas o irmão de Wagner logo percebeu que faltava alguém. Quando Sereno foi levado para a cerimônia, houve uma cena verdadeiramente comovente, que não deixou ninguém indiferente. Quando o cortejo com o caixão de Wagner parou, o cavalo de repente ficou ansioso. Ele foi até o caixão, farejou a madeira por todos os lados e de repente ficou em silêncio, apoiando a cabeça na tampa do caixão. Por todo o caminho até o cemitério, o cavalo caminhou ao lado do caixão em que seu dono estava sendo carregado. Sereno estava constantemente bufando e mexendo os cascos. Parecia que a morte de seu dono o magoou tanto que ele não sabia como continuar. Ringo e Sugar. Se uma pessoa desesperadamente doente não pode ser ajudada por médicos, isso não significa que seus últimos dias não possam ser aliviados. Quando o veterano de guerra do Vietnã, Roberto Gonzalez, descobriu que seus 2 rins estavam falhando, ficou claro que ele não viveria muito mais tempo. Ele decidiu encontrar seus adorados cavalos, Ringo e Sugar, como seu último desejo. Eles são os únicos cavalos no estado do Texas oficialmente registrados como assistentes de pessoas com deficiência. Em seus últimos anos de vida, Gonzalez costumava treinar com eles. Por isso ele queria ver seus fiéis amigos mais uma vez antes de morrer. Felizmente, a equipe do hospital e a família do homem conseguiram rapidamente marcar uma visita. A reunião aconteceu bem no pátio do hospital. Testemunhas disseram que Gonzalez se sentiu muito mal, mas assim que os cavalos apareceram, ele abriu os olhos e sorriu. Sempre lá. Já vou avisar desde agora que essa história terminou bem. Nem todas as histórias desse episódio podem ser tristes, certo? E essa história é sobre como os cães percebem quando as pessoas precisam de sua ajuda e apoio. Alguns donos de cães afirmam que seus animais de estimação podem ler mentes à distância. Não há como provar, mas ouça essa história sobre algo que aconteceu recentemente no Peru. Esse homem claramente estava tendo uma noite divertida. Ele bebeu muito, caiu e abriu a cabeça. O ferimento era grave e os transeuntes chamaram imediatamente uma ambulância. Mas quando os médicos chegaram, ficou claro que os leais cães do homem não tinham intenção de deixá-lo, mesmo a caminho do hospital.
Os paramédicos tiveram que deixar os cachorros no carro, pois mostraram que cuidariam do dono. Os cães o seguiram por todo o caminho até o hospital, a sala de espera, o pronto-socorro e até a porta da frente da enfermaria do hospital. Apesar dos ferimentos graves, o homem ficou de olho em seus animais de estimação e até sorriu para eles. Infelizmente, não sabemos todos os detalhes da história, mas uma coisa é certa, o homem se recuperou. Afinal, como poderia ser diferente? Quando você é tão bem-vindo em casa. Isso é tudo, pessoal. Você é pai de pet? E se sim, quem é ele? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.